Estamos no inverno e hoje tenho para nós uma aula muito especial e a gente se conectar com essa estação pela roda de cura xamânica. Então aqui, primeiramente aos alquimistas, espero que vocês estejam bem por aí com as suas alquimias, caminhando e adentrando esse portal do inverno que hoje vamos falar por aqui. E simultaneamente também desejo boas-vindas aos nossos viajantes aqui da nave Aquariane. Vou compartilhar com vocês hoje essa aula, que é uma aula que acontece lá na Teia dos Alquimistas, um portal digital que a gente tem dos nossos estudos para aprofundar as nossas questões existenciais, olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, buscar o nosso caminho de transformação e crescimento. Então, hoje, como é uma aula muito bonita falar sobre o inverno, senti de compartilhar com vocês aqui também do YouTube para que vocês possam acessar esse portal pelo xamanismo e, claro, conhecerem um pouquinho aí de como a gente caminha aqui pela Teia dos Alquimistas e os nossos aprofundamentos. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos ao nosso portal sul. A gente está no hemisfério sul, então nós estamos vivendo o solstício de inverno que iniciamos agora no dia 20 de junho e vamos ficar ali até meados de setembro, quando damos início na primavera. E no hemisfério norte a gente está vivendo o oposto, né? Então eles estão lá vivendo o solstício de verão. A gente faz uma adaptação para a roda medicinal xamânica aqui no hemisfério sul, que foi adaptada pelo Léo Artesi, um grande mestre e professor meu de xamanismo. E quando a gente entra para estudar o inverno, ele é uma estação riquíssima, riquíssima. Assim, eu sinto que existe um poder muito grande quando a gente está falando de inverno e se a gente entra consciente na estação. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, exatamente sobre o que é estar numa estação com consciência, diferente de só estarmos, porque o ciclo da vida está rodando e a gente sabe que em algum momento a gente passa mais frio, no outro momento a gente passa um pouquinho de calor, no outro momento são as flores que estão brotando. Claro, né, que com todos hoje os nossos desafios climáticos, talvez a gente não vivencie mais as estações como eram os primórdios, mas a gente ainda consegue ter lampejos do que são as estações marcadas a cada trimestre da nossa jornada. E entrar nos portais com consciência é exatamente entrar com uma atenção plena do que aquela estação me oferece. Então, quando a gente está com esse olhar xamânico para as estações do ano, a gente sabe que cada uma delas a gente vai vivenciar um animal totem diferente, a gente tem um arquétipo que vai ser trabalhado, um corpo nosso que vai ser trabalhado, um guia, né? Uma referência ali de guia e de sabedoria que em cada um deles vai ser diferente. Então vejam, quando a gente faz essa entrada com consciência, é como se ao mesmo tempo que eu estou observando aquela estação na natureza fora, então nos animais, nas plantas, nos vegetais, né, em como o céu se comporta, em como o dia se comporta, o sol e a lua, eu também estou fazendo um movimento de presença, de perceber como isso acontece dentro de mim. Como é que essa relação entre a natureza que está fora, a estação do inverno que está fora e a natureza dentro de mim, a estação que está dentro de mim. É isso que eu quero trazer para a nossa aula de hoje. Então, para os meus alquimistas aí, peguem seus caderninhos de alquimia para vocês fazerem suas anotações, e para os viajantes aqui da nave também, aproveitem e façam as suas anotações, porque temos aí pela frente ainda praticamente, né, os nossos 3 meses de inverno, então a gente pode aproveitar dessa estação para recorrer a todas as nossas colheitas, os nossos insights e as nossas transformações. Primeiro de tudo, então estamos falando que é o Portal Sul para nós aqui do Hemisfério Sul que adentramos no inverno. Ele tem como essa figura totem de sabedoria a grande mulher búfalo branco. Então é ela que chega com a sua chanupa, chanupa também conhecido como cachimbo sagrado, é um instrumento de poder, e através dessa fumaça que sai da chanupa, né, do cachimbo sagrado, é onde a gente entende que as nossas intenções, aquilo que a gente quer plantar no inverno, chega até o divino, o Akantanka, o Criador, os nossos ancestrais.
a gente vai estar falando exatamente de um portal que a gente se conecta com a nossa ancestralidade, então é ao mesmo tempo um portal de silêncio. Se a gente for observar na natureza, né, por isso eu falo, a gente está fazendo o tempo inteiro esse olhar que compara lá fora e percebe aqui dentro, a gente percebe que o movimento é menor, as pessoas estão menos na rua, o movimento dos animais é menor, parece que nada na natureza está acontecendo, né? Parece que tem naturalmente um silêncio lá fora. E esse movimento de reclusão, de silêncio, é o mesmo que a gente traz para cá, para esse meu eu, para esse meu interno, um movimento de mais introspecção, um movimento de reclusão e de silenciar. E aí a gente vai ter que entender, silenciar para quê? Aí a gente analisa, olha, acabamos de vir do outono. O outono foi esse momento que as folhas caíram no solo, que depois de a gente ter feito a nossa colheita e ter comido, né, os nossos frutos, as sementes caem no solo. E aí quando a gente chega no inverno, nesse momento de mais reclusão, de introspecção, a gente sim tem que fazer uma análise da nossa colheita, do nosso ciclo anterior. Como é que foi esse ciclo anterior que eu vivenciei? O que eu passei por ali, né? Quais foram os meus pontos de crescimento, de evolução? O que eu ainda fico acorrentada? Então, uma ótima frase aqui que eu quero que vocês anotem por aí para ficar com ela durante esse período do inverno é: o que ainda me acorrenta? Aonde eu ainda estou preso, aonde eu ainda estou limitado. E aí esse período de vir aqui para esse silêncio, para essa introspecção, é exatamente para nessa escuridão do inverno eu conseguir perceber o que é isso e passar por esse processo que é simultaneamente de morte, de renovação daquilo que não frutificou, daquilo que não deu as minhas sementes e eu deixo ir, eu deixo morrer. Então tem um movimento no inverno de desapego, da gente soltar aquilo que, olha, eu percebi que nesse ciclo anterior aqui não foi para frente, é hora de eu soltar, de eu me desapegar, para que nesse movimento de morte e vida, quando algo morre, quando eu desapego de algo, ao mesmo tempo eu tenho oportunidade que nasce um espaço para que eu possa plantar um novo algo. Eu sou suspeita porque eu amo o paradoxo que é a estação do inverno. É um movimento que parece que nada está acontecendo lá fora, mas dentro, e quando eu falo dentro, eu falo tanto dentro da Terra quanto dentro de nós, é a fase que a gente está acumulando muita energia. Então tem muita coisa acontecendo nesse inverno. Por isso o paradoxo de parecer que no inverno nada acontece, mas é a estação que exatamente a gente tem toda essa junção e esse acumular energético para que quando o sol comece a subir, eu aviste esse sol lá na primavera, o primeiro brotinho, ele saia da terra, ele possa se manifestar. E é exatamente esse broto que para da terra lá na nossa primavera que vai ser algo que vai estar ganhando seu florescer dentro de nós, né? De dentro de nós para o mundo. Então aqui eu tô falando também dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas metas. Por isso que no inverno trabalhamos o nosso corpo mental. Olha só, por que o nosso corpo mental? Ao mesmo tempo que eu tô nesse processo de silêncio, então é um processo de aquietar a minha mente, de silenciar desse movimento lá fora do mundo externo, eu venho para cá e com a minha inteligência mental, com o meu corpo mental, eu vou avaliar. Eu vou olhar para essa colheita e exatamente é o que vai me dar discernimento para falar, olha, isso aqui precisa de renovação. Eu preciso me libertar desses vícios que ainda me consomem, desses padrões destrutivos que eu ainda estou repetindo, desses hábitos nocivos que ainda me afastam de um crescimento, de uma evolução. Então a gente precisa estar aqui no inverno com discernimento. Se a gente passa pelo inverno aos trancos e barrancos, quando a gente chega lá na primavera, a gente começa o quê? Meu Deus, desespero, né? Ai, o que eu preciso fazer? Precisa acontecer, meu Deus, esse projeto. Porque eu tenho uma sensação, e aqui é onde eu acho que no piloto automático,
A gente, como humanidade, interpreta esse inverno de uma forma errada, que é o quê? Ai, tá inverno, deixa eu aproveitar, né? Só ficar aqui mais no meu cobertor. Ai, não vou nem sair de casa mesmo, nossa, tá frio lá fora. E aí a gente entra numa inércia e numa zona de conforto que não é o chamado do inverno. O inverno, sim, tem o quentinho, né? Tem um acolhimento, tem um lugar do cobertor, mas ele tem muito trabalho acontecendo dentro dessa reclusão. É exatamente esse processo grandioso de avaliação. E quando eu falo que aqui a gente se conecta com o portal dos nossos ancestrais, né, que é a nossa fumaça da chanupa, com os nossos intentos, chega até os nossos ancestrais, é exatamente nesse momento que eu volto para dentro, me reconecto com a força da minha ancestralidade e vou avaliar. Opa, peraí, isso daqui ainda é um padrão do meu sistema familiar, ainda tem algo aqui que é uma dor sendo repetida geração após geração. Esses dias eu tô lendo um livro muito rico, que eu inclusive vou deixar aqui para vocês como sugestão. É um livro recomendado por uma grande professora minha também, que é a Paula Quintão, que ela recomendou o livro Sem Lama Não Há Lótus. É um livro do Thich Nhat Hanh e ela fala que é o livro pra gente ler no inverno. Então eu super deixo essa recomendação aí, né, honrando esse ensinamento dela. Quem sentir interesse de ler, vale muito a pena. E o Thich, ele fala exatamente esse lugar que o que? Ele fala assim, olha, existe um eu, então existe aqui uma Aline, né, um eu individualizado, porém, dentro de mim, habita o meu pai e minha mãe. Se habita o meu pai e minha mãe, habitam os meus avós, e habitam os meus bisavós, e habitam os meus tataravós. Então, existe uma voz que ecoa dentro de mim, que ela é minha, mas também existem vozes que ecoam dentro de mim, que são dos meus ancestrais. E isso não deixa de ser, inclusive, a nossa visão sistêmica por aqui, né? O que é a constelação familiar. Então, nesse momento que a gente vem para esse silêncio, para a gente aquietar um pouco do mundo exterior, eu tô o quê? Volto para cá, deixa eu analisar. O que é isso, talvez, que é um hábito nocivo, que se eu for ver e se eu for analisar, meus pais fazem, meus avós fazem, meus bisavós faziam, e eu venho nessa reprodução que não é uma reprodução benéfica, ela não nos leva ao crescimento. Então vejam, aqui tem esse momento necessário para que, quando eu falo desapego, inclusive, uma ótima tática, e eu adoro fazer isso no inverno, é literalmente a gente desapegar de coisas materiais. Então eu vou lá, de repente, faço uma faxina no meu guarda-roupa e me desapego de coisas que não faz mais sentido no meu guarda-roupa. Às vezes é uma roupa já muito antiga, mas às vezes é uma roupa nova que eu falo, nossa, não sei nem por que eu comprei essa roupa. Me desapego de coisas materiais, outros tipos, né? De repente um livro, algo que eu tenha, objetos de decoração que já não fazem mais sentido. Eu dou uma faxina na minha casa e eu limpo aquilo que ficou... Sabe aquela mania que a gente... Nossa, olha, a gente tem uma mania, gente, que eu falo aqui, mania infeliz, né? Uma coisa rasga e eu tento remendar. Aí uma coisa tem eu preciso de um conserto e aí eu fico, não, amanhã eu vou. O famoso amanhã eu vou, né? E esse amanhã às vezes acaba virando anos e você fica ali com uma coberta rasgada, com um sofá que precisou de um remendo, tentando fazer meio aquelas coisas que, sabe, um trabalho meio sujo assim, que, nossa, você olha e fala, meu Deus do céu, como é que eu percebo tudo isso e falo, não, peraí, eu preciso limpar. Eu preciso desapegar, então como é que eu vou plantar um novo aqui? É o mesmo princípio de uma terra. Se eu tenho uma terra ali que ela tá com ervas daninhas, uma terra que não tá adubada, que não tá trabalhada, como que ela vai fertilizar? Como é que eu vou poder ir lá e plantar minhas novas sementes? Então, façam esse movimento também perceptível aos olhos para que você consiga notar qual que é esse movimento interno que eu tenho que fazer do meu lado emocional, do meu lado psíquico, do meu lado que eu vou analisar isso aí e falar assim, nossa, é ótimo, né? Tô tendo a oportunidade aqui de iniciar um novo ciclo, então deixa eu aproveitar isso com consciência. Isso é entrar com presença numa estação. Muito bem? Então falamos aqui, né? Portal Sul, o totem é a mulher búfalo branco, estamos falando da conexão com a nossa ancestralidade, falamos que a cura é do corpo mental e temos aqui como reino que cuida do inverno é o reino animal. Então, inclusive, aí para o pessoal, para os alquimistas de plantão, nosso próximo trabalhinho aqui será com os animais de poder, que eu, nossa gente, eu também amo.
Mas deixo para vocês daqui também da nossa nave saberem que nesse momento do inverno a gente trabalha com o nosso animal de poder, a gente trabalha com a medicina dos animais. Então, opa, peraí. Será que eu estou precisando do que agora? Qual é o atributo? Eu estou precisando de mais coragem? Eu estou precisando de inteligência? Eu estou precisando ser mais observador? Eu preciso estar mais conectado com o mundo superior? Eu preciso de um pouco mais de benevolência, de amor, de me conectar com o genuíno, com a minha criança interior? E aí, qual é o animal? O arquétipo do animal? É uma raposa? É um lobo? É um tigre? É uma borboleta? É uma serpente? Que animal é esse que eu preciso me conectar durante o meu inverno para que eu receba a sua medicina? E aqui lembrando, né, quando a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de uma simbologia que tem um conteúdo emocional no inconsciente coletivo. Então eu não estou falando de um único tigre ou de um lobo específico, não, eu estou falando desse lugar da unicidade, né, de um coletivo, que quando eu penso em lobo, automaticamente eu associo a um símbolo, igual a gente falar leão, é unânime, é do inconsciente coletivo, eu associo ele ao rei da selva. Ao mesmo tempo, às vezes quando a gente vai falar de uma borboleta, a gente associa, né, eu tô aqui, mas se a gente for perguntar para alguém lá do norte do nosso mundo, né, do nosso continente, alguém do sul do continente, tem o que no inconsciente coletivo? A transformação. É o processo lagarta, casulo, borboleta. Isso é o arquétipo do inconsciente coletivo. Então, estaremos aqui falando para quem conhece o seu animal de poder, é um momento lindo para que você possa se conversar mais com o seu animal de poder, se conectar mais com a medicina, dar uma estudada mais nele e falar, deixa eu relembrar aqui, né? Quais são os atributos aqui do meu animal? Quais que são os desafios que ele passa? Será que eu estou mais na sombra? Será que eu estou mais na luz? E para quem não conhece também, é uma oportunidade incrível de vocês se aprofundarem nesse mundo do animal de poder e buscar saber mais, né? Como é que é o meu animal de poder, né? Como que eu consigo me conectar a ele? Então, que inclusive aqui faremos para nós, tá bom, alquimistas? Teremos esse momento de conexão com o nosso animal de poder e, claro, quem sentir no coração de receber esse chamado, é só vir fazer parte aqui da nossa egrégora, que inclusive, não falei lá no começo, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, o link para vocês entrarem na plataforma, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí. É uma alegria receber vocês por aqui. Então, dando sequência aqui ao nosso caminho, o que eu deixo para vocês de uma sugestão lindíssima, pegue esse momento. Temos agora, né, desse período, estamos praticamente iniciando julho, então temos julho, agosto e ali meados do início de setembro, antes da gente entrar no equinócio da primavera, para que a gente faça essa avaliação. Então, assim, sugiro que vocês façam anotações para que vocês tenham mensurado, para que você consiga olhar e acompanhar o seu movimento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para que a gente não fique muito perdido, porque inclusive essa é a sombra, tá? Que a gente trabalha aqui no inverno, que é eu já sei de tudo, eu já sei como é. Às vezes a gente não tem, umas vezes que a gente fala isso, não, eu já sei, não vou fazer não porque eu já sei como é que é. É um lado da sombra do nosso corpo mental de achar que a gente já sabe, que a gente não precisa. Então, para que a gente trabalhe esse lugar, eu falo, olha, vamos escrever. O inverno é um momento muito bom para a gente trabalhar a nossa escrita, né? Para que a gente possa falar assim, então tá bom, deixa eu anotar aqui as minhas colheitas do ciclo anterior, deixa eu anotar aquilo que eu vi, que eu cresci, que eu conquistei, que eu evoluí. E aí, ao mesmo tempo, eu vou anotar o quê? Bom, eu vou anotar o que eu ainda preciso melhorar, eu vou anotar os meus desapegos, eu vou anotar os meus hábitos destrutivos, eu vou anotar aquilo que não faz mais sentido eu continuar aqui. É um relacionamento, é um trabalho, é um comportamento, o que que é? Eu faço essa anotação. E aí vejam, qual é o passo seguinte a isso? É exatamente eu começar a separar as minhas sementes. E quando eu falo de sementes, a gente vai falar sementes tanto aquilo eu comigo mesmo. Então, por exemplo, um hábito novo que eu quero colocar na minha rotina.
uma nova forma de enxergar algo que eu quero dar para a minha vida, ou um novo relacionamento que eu quero iniciar, um novo trabalho que eu quero seguir, e inclusive os meus sonhos e os meus projetos, porque é aqui no inverno que, vejam, ó, eu vou começar a estruturar, eu vou começar a recolher energia, acumular energia, então eu vou pensar, bom, lá na minha primavera, quando eu tiver o primeiro lampejo do sol, o que eu quero? Eu vou querer lançar esse projeto. Eu vou querer lançar esse sonho no mundo. Eu vou querer colocar lá esse livro aqui que eu tava enrolando. Eu vou querer colocar esse livro pro mundo. Percebam que é o mesmo movimento que quando a gente sai na rua, a gente vai olhar e vai falar: uau, que linda essa árvore de ipê que tá brotando aqui nessa primavera. Que linda essa sementinha que eu plantei lá e eu tô vendo ali o primeirinho brotinho dela saindo da terra. É o mesmo exercício, é o mesmo movimento, percebe? Então, se eu não fizer nada agora, o que é que você acha que vai brotar lá na sua primavera? Não vai? É aí onde a gente entra naquele desespero e me recordo muito quando vem... É muito comum, né? Na minha época de personal trainer, acontecia muito isso. Começava a chegar a primavera, as pessoas chegavam. Aí queriam contratar o personal. Não, porque agora eu preciso emagrecer para o verão, porque tudo que eu não fiz no inverno eu preciso fazer para eu chegar lá no verão bonita. Nas férias de dezembro eu quero estar maravilhosa. O que é isso? É exatamente esse lugar, percebem? Que a gente faz de errado no inverno. De achar que no inverno eu vou me enfiar na minha bolha, que eu posso comer até explodir, que eu não preciso fazer atividade física, que eu não preciso sair da cama e deixa que eu resolvo isso quando o sol voltar a aparecer. Não, não, não. Inclusive porque aqui tem um movimento que eu acho que a gente às vezes esquece de pensar nele, mas olha só, a escuridão... Quando a gente fala assim, o que é o solstício de inverno? Não é a noite mais longa do ano? E quando eu falar solstício de verão, é o dia mais longo do ano? Então, olha só, pensa comigo. Quando eu falo solstício de inverno, no ano de 2024, 20 de junho, volta lá para esse dia. A gente está falando que esse dia teve a noite mais longa do ano. Desse dia para frente, vocês concordam comigo que a gente já está caminhando em direção à luz? Por quê? Porque quem nos trouxe até o fundo do poço ou a parte mais escura da caverna foi o outono. O outono a gente chama a grande caverna da Ursa. Então, quando eu entro no outono, é o outono que vai colocando a gente para escuridão, 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 solstício de inverno. Bati no solstício de inverno, começo. Subida, 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 até eu encontrar o equinócio de primavera, dia e noite iguais, por isso equinócio, e depois eu terminar a minha subida, 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 solstício de verão, dia mais longo do ano. E aí depois eu começo o quê? A minha descida novamente. Percebam como isso é mágico e a gente não para refletir. Por que a gente não para? Porque a gente está nessa loucura e nessa pressa do mundo e do relógio e das coisas serem rápidas e do mundo no piloto automático. Mas, meu Deus do céu, quem é que nos ensina mais do que a natureza? Não existe. Então, olha, se estamos nos encaminhando para um ponto da luz, até a gente chegar no ápice dessa luz, a gente está falando que é exatamente ao contrário. Não é eu ficar ali morrendo no meu sofá, na minha zona de conforto, na minha inércia e falar assim, ah não, deixa que eu resolvo a vida na primavera, deixa que eu procuro academia na primavera para eu ficar bonita para o verão. Não, 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 muito pelo contrário. Aqui é esse momento de avaliação, é esse momento em que eu exatamente vou estruturando, já vou me organizando, já vou me planejando para onde eu quero chegar, o que eu quero ver brotar. Se não plantarmos no inverno, meus amores, a gente vai se arrepender lá no verão, a gente vai se arrepender na primavera, porque a gente vai sentir que a gente está numa corrida contra o tempo. Então aí agora eu preciso correr, meu Deus, meu projeto, preciso correr para fazer isso, preciso correr para fazer aquilo. E se a gente tem certinho, como nos dá a natureza, as estações específicas para que a gente faça algo em cada uma delas, por que não fazer? Isso é o estudo
do livro aberto da natureza para nós aqui do xamanismo. Nada mais é eu ir observando o que ela está me ensinando e colocando isso na minha vida prática, certo? Então, daqui eu desejo que vocês possam exatamente fazer esse processo por aí. Se vocês sentiram, né, que isso fez sentido aí, meu Deus, olha, realmente fez razão aqui dentro de mim, tudo isso que a Aline compartilhou. Então, bora, vamos lá, vamos desapegar, comecem pela renovação, tá? Importante, assim, faça esse primeiro movimento do o que ainda me aprisiona, né? O que ainda me limita. Então, inicialmente, eu vou ver o que eu preciso renovar. Comecem pelo movimento da morte. Gente, a morte, ela é natural. Ela é muito natural, é a gente que se desconectou. Inclusive, a gente está, neste exato momento, para você que me escuta, para eu que estou aqui, de 50 a 60 mil células morrendo no meu corpo neste exato momento. Ou seja, se eu estou morrendo neste exato momento em alguma parte minha, você acha que na natureza não tem também folhas caindo para virar adubo, para nascer depois? Às vezes um animal numa floresta que acaba de ser caçado, às vezes um pássaro que acaba de morrer, uma borboletinha que acaba de morrer e outro então que acaba de dar à luz, uma mãe girafa que acaba de dar à luz para os seus filhotes de girafa. Ou seja, morte e vida simultaneamente coexistindo. Exatamente como traz ali num provérbio muito interessante, quando Thich Nhat Hanh fala nesse livro, diz que quando Deus criou a luz falou assim, olha, mas eu só posso existir quando você criar a minha irmã gêmea, a escuridão. E aí Deus olha para a luz e fala assim, ué, mas a escuridão ela já está. E a luz fala, então eu já estou também. O que é isso? Se estou falando de luz, estou falando que necessariamente a escuridão já está. Se estou falando de frio, estou falando que naturalmente o calor já está. Se estou falando de morte, estou falando que naturalmente a vida já está. Este é o paradoxo, que os polos coexistem porque eles são os extremos de um mesmo fio. Não é essa a lei da polaridade do hermetismo? Exatamente esse lugar. Então, que a gente possa aqui se conectar a isso. Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham início a um inverno altamente auspicioso, que se você nunca antes tinha tido contato com essa visão do xamanismo no portal do inverno e com os grandes guardiões da sabedoria, porque inclusive aqui mais um parênteses, tá? Que eu vou lembrando aqui para vocês, não consigo não falar. Quando estamos falando de corpo mental, inclusive a gente está falando de um processo da transformação do conhecimento em sabedoria. O que é a transformação do conhecimento em sabedoria? Exatamente a transformação daquilo que eu tenho em teoria, como é que eu trago aquilo para a prática. A prática é a sabedoria. O conhecimento é a teoria, são os 1000 livros que vocês podem ler por aí, os 1000 vídeos no YouTube que vocês assistem todos os dias, os 1000 podcasts que você escuta, porém, quando isso se transforma em sabedoria? Somente quando você põe aquilo na prática. Então aqui transfiro para vocês um conhecimento xamânico, o entendimento do Portal Sul pelos olhos do xamanismo e como é que você traz isso para a sua sabedoria no seu inverno? Colocando em prática. Como é que eu vou lá e me conecto ao elemento ar, que é o elemento correspondente do inverno? Eu vou acender um incenso, se eu gosto de incenso. Se eu não gosto de incenso, eu vou sair um dia na rua e vou sentir a brisa do vento tocando meu rosto. Como é que é o vento soprando na minha orelha? Como é que é o vento tocando no meu rosto? Em que momento o vento está muito gelado e ele chega a rasgar? Em que momento que aquela brisa é uma brisa suave e gostosa? Que momento que eu vou lá e me ajoelho para os meus ancestrais e me conecto, faço uma oração aos meus pais, conecto com os meus avós, converso com os meus avós, converso com os meus pais. Que momento que eu faço isso? Que momento que eu separo do meu inverno para fazer o plantio das minhas sementes? Inclusive para quem gosta literalmente de pôr a mão na massa, plantar sementinhas, tá? No inverno é rico da gente ver o desenvolvimento. Então, vai lá, faz sua hortinha, talvez que você ficou aí
procrastinando há muito tempo, ou planta uma sementinha de um girassol, planta uma sementinha de uma margarida, mas coloca a mão na massa, percebe o que é fazer esse plantio e como é que a terra acumula energia suficiente para depois ela vir para fora na primavera. É por isso que a gente tende a falar que a gente come mais no inverno, que dá uma tendência de comer, né, mais carboidrato, então eu quero comer mais o pãozinho quentinho, né, tem aquela coisa de comer tudo que é quentinho, porque sim, tem o processo que a gente precisa desse acúmulo da energia aqui dentro, porque aí lá nos ciclos da frente, primavera, verão, quando eu precisar estar na ativa no mundo lá fora, eu tenho energia aqui para fazer esse movimento lá para fora, porque aí depois os movimentos de primavera e verão são completamente diferentes do nosso movimento do inverno. Então, por aí, façam as suas alquimias. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui pelo meu canal do YouTube o que é um pedacinho, né, dos internos aqui da nossa egrégora da Teia dos Alquimistas. Tenho certeza que os alquimistas que compõem aqui hoje essa egrégora comigo ficam muito felizes de compartilhar isso com outras pessoas, para que esses conhecimentos cheguem cada vez mais às pessoas que estão buscando o seu caminho de crescimento, de evolução. E como eu falo, a minha proposta com a Teia dos Alquimistas é exatamente um lugar que a gente se torne mais o nosso próprio mestre. É esse que é o olhar do xamanismo. O propósito do xamanismo é o despertar do seu guerreiro interno, o despertar do seu mestre interior. Como é que eu vou bebendo um pouquinho de cada fonte? Então eu vou lá, bebo um pouquinho da astrologia, do xamanismo, do yoga, da Kabbalah, do desenho humano, do sistema de chakras. Como é que eu vou pegando um pouquinho de cada disso e vou, olha, mais um passo, curei aqui, mais uma dor minha, consegui me libertar dessa relação, um pouquinho mais eu retomei do meu poder pessoal, da minha autoconfiança, da minha autoestima, e assim eu vou no caminho vermelho, que é o caminho do xamanismo, esse caminho que nos coloca no sagrado, na conexão com todas as espécies vivas, em que a gente respeita e honra tudo aquilo que tem vida e que está neste momento no planeta Terra. Como é que eu entro nesse caminho e cada vez mais vou me apropriando mais de mim mesmo? Porque o objetivo aqui é que a gente possa expressar e manifestar a nossa autenticidade, o nosso brilho interno. Como é que eu vou e manifesto no mundo meus dons e talentos, sabendo que eles são essenciais para a composição do mundo e que eu faço isso com autoestima, com autoconfiança e com coragem de que o melhor que eu posso fazer para o mundo e por mim é ser quem sou, no máximo da minha autenticidade. Então, daqui, meus hermanos de caminhada, desejo que vocês tenham um inverno lindo por aí, acho uma estação lindíssima, sou super, ultra, mega conectada com a grande mulher búfalo branco, entrego para ela, né, os meus intentos para que ela possa levar com a sua fumaça lá para o Akantanka, o grande espírito, os meus ancestrais, para que eu possa ver esses brotinhos lá na primavera, e desejo daqui, do fundo do meu coração, que vocês possam fazer o mesmo. Quem tiver dúvidas, deixem aqui no nosso espaço, comentem, tragam, né, os seus pontos de vista aí, aquilo que tocou vocês, e vamos seguindo nas nossas alquimias, que temos aí quase 2 meses e meio pela frente desse nosso trabalho no inverno, desse nosso silêncio e essa conexão fortíssima com a sabedoria da nossa ancestralidade. Então daqui eu desejo que os portais gelados do inverno possam se abrir para você, que você encontre esse espaço de renovação, de desapego, para que com certeza abra um espaço novo na sua vida, para que você possa plantar sementes de crescimento e de evolução para a sua jornada por aqui. Alquimistas do meu coração, temos uma semana lindíssima aí das nossas alquimias, e aqui para vocês, viajantes da nave, sigam um pouquinho com essa nossa força, com esse nosso axé aqui da nossa egrégora, e vamos em frente, adelante, que temos muito caminho pela frente.